dia. Tudo bem com vocês? Estou meio assustado. Nem entreguei a prova e não tem nem a metade dos alunos aqui. Isso é preocupante, né? Desistir antes do término da luta não é uma decisão muito não é a melhor decisão, né? Você precisa ir até o final, né? Assumir os erros e ir para cima. Agora, na hora que eu montei a prova, eu disse assim para mim: ninguém vai tirar 0 nessa prova. Isso eu disse para mim, né? Falei: ninguém vai tirar 0. Eu vou colocar um item inerrável. É impossível errar esse item. Eu não sei o que aconteceu, que teve gente que resolveu me desafiar. Não sei. Não foi só 1, nem 2, nem 3, nem 4, nem 5, nem 10. Assim, é inexplicável, sabe? Olha, tinha uma questão assim, de um dos tipos de prova, tá? Se você não sabe, tinha 3 tipos de prova. Muito provavelmente a pessoa do seu lado tinha um tipo e do outro lado tinha outro tipo, né? Não é o mesmo tipo de prova. Então, se você olhou para o cara do lado, você já está mal, né? O item inerrável era esse. Porque o item falava assim, ó, determine essa função. Eu queria que você escrevesse para mim a expressão dessa função. Isso eu considerei inerrável. Para mim era impossível que alguém errasse essa questão, né? Para fazer essa questão era só fazer isso aqui, ó. Uma linha. Quem é F? S. Quem é G? S. Pronto. 0,3. Era só isso. Era só. Na segunda chamada, claro que não vai ter essa, vai ter uma composição, uma subtração, vai estar mais caprichada, né? Esse era o item. E nós trabalhamos essa função aqui na sala pelo menos 3 vezes. Nas 3 vezes, eu falei para você, basicamente, que estaria na prova. Não sei por que não estudaram ela. O domínio dessa função, nós falamos que é os números reais. O domínio dessa função é os números reais. E quando você soma 2 funções, o domínio é a interseção dos domínios. Se o domínio de uma é real e da outra é real, a interseção é os reais. Outro item inerrável. Era o item B. Qual o domínio de H? R. Eram 2 itens que... Tem mais, né? Não vou comentar, mas tem mais, tá? Pensa bem no que vocês fizeram, tá? A gente vai disponibilizar o gabarito. Não vou gravar a aula explicando como fazer as questões, porque não acredito que teria bons frutos, porque você já tem que caminhar para frente agora, né? Esquece que se foi. Só pensa assim: se você tirou X, você tem que tirar agora bem mais que X, né? Tá? Então, foram 120 provas, aproximadamente. Eu gostaria de parabenizar aqui Bruno Calil. Bruno Calil, né? Aplauso para o Bruno, né? Elton Souza. Cadê Elton Souza? Não veio? Aplauso para o Elton, para ele ver o vídeo depois, foi aplaudido. Reivison Sanches. Cadê Reivison? Não veio? Aplauso para o Reivison. Nem assiste a aula, tá bem, né? Pedro Henrique Mendes. Cadê o Pedro Henrique Mendes? Cadê? Quem é? Não? Não veio? Parabéns para o Pedro, né?
Matheus Sarraf. Parabéns. E Cauã Raiol. Quem é Cauã Raiol? Parabéns. Né? Essas foram as 6 notas que eu considero boas. As outras... Olha... Sério mesmo. Sério. Vamos estudar. Conselho que eu dou para vocês. Primeiro, ninguém desiste, tá? A gente está no mesmo barco e vamos fazer com que esse barco não afunde, tá? E não é que nem aquelas coisas de que você tem que ir jogando pessoas do barco para não afundar, tá? Fica todo mundo aqui, né? Então, vamos lá. Aguardem, estudem, se esforcem ao máximo. Estamos juntos, tá? Para de querer ficar fazendo provas anteriores para pensar que você vai se dar bem na prova do Raimundo, que não vai. Eu acho que vocês perceberam isso. Não tem nada a ver prova do Projeto Newton anterior com as provas do professor Raimundo de agora, tá? Eu não era o professor do Projeto Newton, então a minha concepção é uma, a concepção dos outros professores é outra. Eu vou cobrar umas coisas, os outros professores cobraram outras, cada um vai cobrar de um jeito. Isso é super natural, tá? Se baseia no que nós falamos aqui. Eu acho que vocês perceberam que na aula de revisão eu entreguei a prova para vocês. Ou não perceberam? Não perceberam. Então, quem não fez a prova, entra lá no Moodle, tem até hoje para fazer isso, faz o requerimento lá, preenche os dados, coloca a sua comprovação lá, por que você não pôde fazer a prova, tá? Para você poder fazer a prova de segunda chamada. Eu não lembro se é essa sexta, acho que é na outra, né? Na próxima sexta, né? Próxima sexta, a prova de segunda chamada, tá bom? Então, vamos lá. Hoje nós iniciamos uma outra parte do conteúdo. Então, desde já, eu já vou escrever aqui para você uma questão da segunda avaliação. Eu espero que você acredite. Essa é uma e essa aqui é 8. Não vai fugir. Essas duas coisas vão estar na prova. É uma questão de uma e uma questão da outra. Vai estar. As outras 3 eu entrego depois, tá? Então, taxas relacionadas e derivação implícita. Isso terá na prova, tá? Não tem escapatória, tá bom? Muito bem. Então, vamos lá. Vamos para o nosso conteúdo de hoje. Outra coisa. Outra coisa fundamental. Eu não sei se eu vou errar um número, mas eu acho que foram 12 pessoas. Acho que foram 12 pessoas que tiraram 3 ou mais na prova. Os outros, abaixo de 3. Essas 12 pessoas, se elas fizeram todas as listas e acertaram tudo, elas ficam com 5. Perceberam a importância da lista agora? Eu não entendi por que a entrega da lista foi decaindo. Se a lista é o que salva. Se essas 12 pessoas aí não entregaram as listas delas, só 3 ficam com nota acima de 5. Ok? Para você notar que a lista é super importante. Dá trabalho? Dá. Dá trabalho. Sei que dá trabalho. Vocês têm pouco tempo? Sim, sei que tem pouco tempo. Mas deixa eu te dar logo uma notícia. O tempo não melhora. Vocês estão no início do curso. Acredite. É quando vocês têm mais tempo, é agora. Vai passando o curso, parece que o tempo vai... Parece que o dia vai estreitando, né? Vai diminuindo cada vez mais. Porque tu vai ter que estudar cada vez mais, mais disciplinas. E se você reprovar, Deus o livre, vai ter que estudar mais ainda. Né? Isso é muito ruim, tá? Eu já tive que fazer 2 disciplinas que tinha reprovado.
Fazer de manhã, fazer à tarde, isso é muito chato, muito complicado. Então, faz o possível para você ser aprovado, tá? Então, repito, assim que a gente entregar as provas, se você tirou nota baixa, te acalma, tá? Te acalma e te acalma. A gente vai fazer uma reunião com os professores, vou conversar com o professor Emerson, que é o professor da tarde, de cálculo 1, e com a professora Nazaré, que é a professora de cálculo 2, manhã e tarde. A gente vai conversar para ver como é que a gente vai tentar minimizar esse problema, tá? Então, aguarda, tá? Vamos lá. Nosso conteúdo é derivação implícita. Então, aquela coisinha bonitinha que você tinha antes de funções, onde nós escrevíamos assim, ó. Você escrevia assim, uma f de x igual a ax mais b, f de x igual a ax ao cubo, bx quadrado menos c. Essas coisas bonitinhas agora a gente evita, tá? Agora a gente quer atacar justamente as coisas que não são bonitinhas assim. O que é que eu quero dizer com isso? Que essa função do lado direito você tem onde tem x e do lado esquerdo é a função, tá? Você consegue separar quem é y de x. Você consegue escrever explicitamente, tá? Y depende de x, depende desta forma, tá bom? De agora em diante, a gente vai pegar equações em que eu não consigo isolar y. Ou, para conseguir isolar y, eu vou ter muito trabalho para fazer isso. Nem compensa fazer isso, tá? Olha lá o primeiro item. O primeiro item que nós temos, olha lá, x² mais y² igual a 9. Olha, esse primeiro item aqui, querer isolar o y, não vai ser uma boa, não. Porque você vai passar o x para lá, e você vai ter a possibilidade para y positivo e para y negativo, tá? Nós sabemos que isso aqui é a equação da circunferência. Tá bom? Então, quando você isola o y aí, você vai ter um que vai fazer isso e o outro que vai fazer isso. Então, você tem que ter duas partes, tá? Já começa a surgir algumas complicações, tá bom? Então, às vezes, o ideal é você não isolar. Nem tenta fazer isso, tá? O item 2 que nós temos lá, observe que nós temos, ó, x² mais y³ igual a 6xy. Tá? Observa essa. Imagina que eu queira isolar o y aqui. Olha o que é que eu posso tentar. Vou passar o y para lá. Vai ficar assim, ó, x² igual a 6xy menos y³. Então vai ficar x² igual, coloco o y em evidência. 6x menos y². Isso vezes o y. Olha, você não consegue colocar o y sozinho. Se você passar isso para cá, vai ter y desse lado. Entendeu? Então, essa é a dificuldade desse tipo de funções. Tá bom? Esse tipo de funções, nós dizemos que elas são funções definidas implicitamente. São funções implícitas. São as funções implícitas. Elas estão aí, tá? A gente não consegue escrever explicitamente quem é a cara delas, tá? Mas não quer dizer que a gente não consegue escrever explicitamente quem é a cara delas, que a gente não consegue trabalhar com elas. A gente consegue. Se você me der algumas hipóteses, tipo, se você me disser que elas são deriváveis, então eu vou longe, tá? Então, olha lá. Então, esses aí são alguns casos, tá? Então, considere essa equação e eu te digo que y é uma função que é derivável e eu peço para você determinar a derivada, então. Então, vamos fazer isso. Tá? Vamos pegar aqui a primeira. Ó. Você tem x² menos 3y² menos y² menos y² menos 2x, isso é igual a zero. Tá? E eu digo a hipótese, olha, y é derivável, tá? Y é uma função de x
e é derivável. Derivável. Eu quero que você determine quem é dy dx. Quem é isso? Tá bom? Essa que eu quero saber. Muito bem. Então, o que é que a gente vai fazer? Vamos derivar. Tá? Derivar. Ele disse que é derivável, então vamos meter a cara. Né? Aqui, a derivada disso em relação a x, a gente já sabe como é que é. Certo? Como é que é a derivada de x à sexta? Quem lembra? O 6 vem para frente e subtrai uma unidade. Não é isso? Então, a derivada disso vai ficar assim, ó, 6x à quinta menos... E aí, como vai ficar a derivada disso aqui? O 6 vem para frente, tá? Então, vai ficar 6 vezes 3, y, subtrai uma unidade. Tá certo aí? Só isso? O y, ele é uma função que depende de x. Então, eu preciso usar agora a regra da cadeia. Tá? Então, deriva o primeiro polinômio, foi o 6 para frente, agora vezes a derivada do y em relação a x. É aí que surge. Tá ok? Tudo bem? O que você está fazendo aqui, você tem que enxergar isso aqui assim, ó. O y à sexta, ele é f à sexta de x. Tá ok? Derivar isso vem o 6 para frente e depois você deriva a função. Tá bom? É isso que você precisa enxergar, tá? Muito bem. Então, vamos lá. Então, já fiz essa parte, agora essa parte. Vem o 5 para frente. Aqui vai ficar curto, deixa eu diminuir aqui. Vai ficar assim, ó. 6x à quinta menos 6 vezes 3 y à quinta vezes dy dx. Agora, menos, vem um 5 para frente. 5 y à quarta vezes a derivada do y. dy dx. Tá? Menos, vem um 2 para frente. 2y, agora a derivada de y. dy dx. Menos a derivada de 2x é 2. E a derivada de 0 é 0. Tudo bem? Tá? Agora, olha, tem isso, isso e isso nas 3 parcelas. Vou colocar isso em evidência. Tá? Vou passar o 5x, 6x à quinta para lá, e vou passar o 2 também para lá. Tá? Vai ficar assim, ó. dy dx vezes quem? Sobrou aqui, ó, 6 vezes 3 é 18, negativo, menos 18, y à quinta, menos 5y à quarta, menos 2y. Isso tudo é igual. O 2 vai para lá e o 6x à quinta também vai para lá. Tá bom? Ok? Tudo bem? Agora eu consigo isolar dy dx. Tá? Isso aqui está multiplicando, passa para lá dividindo. Vai ficar assim, ó. dy dx é igual a 2 menos 6x à quinta, dividido por isso tudo, tá? Menos 18, y à quinta, menos 5, y à quarta, menos 2y. Pronto. Consegui determinar a derivada de y em relação a x. Tá? Nota que eu não isolei y. Não consegui isolar a função. Mas isso não me impede de calcular a derivada. Beleza? Tudo bem? Olha, isso aqui precisa treinar bastante. Tá? Treinar bastante mesmo. Façam muitas questões. Hoje a gente vai tentar treinar bastante para que vocês compreendam como é que funciona.
Nota que a derivada agora, ela é uma função que depende de x e também depende de y. Tá ok? Não é mais como era antigamente, que quando nós fazíamos, só dependia de x. Agora depende dos dois, tanto de x quanto de y. Tá? Muito bem. Vamos lá, o item 2. Vamos para o próximo item. O próximo item é esse aí. X mais y ao quadrado menos x menos y ao quadrado. Isso é igual a x à quarta mais y à quarta. Tá? A gente quer determinar quem é a derivada dy dx. Quem é? Tá? Fazer a mesma coisa. Bem, se aqui tem pouca gente, como é que está a sala 8? Eu quero determinar a derivada de y em relação a x, só que eu não consigo isolar y. Tá? Não vão nem tentar. Tá bom? A ideia é essa, não tente isolar y, que você vai levar tempo para isso. Talvez nem consiga. Tá bom? Então, olha, vou derivar isso aqui em relação a x. Tá? Observa bem a derivada. Olha. Vai vir o 2 para frente. Tá ok? Evita também querer distribuir esse quadrado aqui, que tu talvez possa demorar mais tempo para fazer isso. Tá? Então, aplica logo a regra da cadeia aqui. Então, olha, vem o 2 para frente, estou derivando, tá? Vezes x mais y elevado a 2 menos 1, não é isso? Então, foi o 2 para frente, tá? Agora, vezes a derivada de quem está aqui dentro. Não foi isso que nós fizemos agora há pouco? Olha lá, nessa parte aqui. Ó. O que foi que nós fizemos? Pegamos o expoente, foi para frente, aconteceu isso, agora vezes a derivada da função. Tá? Tem a mesma história aqui. Ó. Vem o 2 para frente, agora vezes a derivada do que tem aqui dentro. Tá? Então, a derivada de x é 1 mais a derivada de y, dy dx. Tá ok? Tudo bem? Então, agora, ó, menos, o 2 vem para frente, x menos y, 2 menos 1, vezes a derivada do que tem aqui dentro. A derivada de x é 1, menos a derivada de y, dy dx. Isso é igual a 4x ao cubo, tá? Que é a derivada desse, mais 4y ao cubo, joga o expoente para frente, subtrai uma unidade, agora vezes a derivada dessa função. dy dx. Tudo bem? Tá? Agora, quem eu quero é dy dx, então eu vou manipular as contas aí de forma a conseguir isolar dy dx. Tá? Vamos ver o que a gente faz aqui. Vou distribuir aqui e vou distribuir aqui. Tá? Vai ficar assim, ó. Esse vezes 1, que vai dar ele mesmo, mais, agora esse vezes esse. Vai ficar dy dx, que multiplica 2x mais y. Tá bom? Isso aqui é isso. Tá? Menos isso vezes 1, que dá ele mesmo. Agora, esse vezes esse. Olha, negativo com negativo vai ficar positivo. dy dx. Dois x menos y. Isso é igual a essa parcela aí. Tá bom? Agora eu vou trazer para cá o que tem dy dx e já vou colocar em evidência, e o que não tem vou passar para o lado de lá, tá? Então, já colocando em evidência aqui,
Olha, dy dx, em evidência. O que é que sobra? Quando eu tiro aqui, vai sobrar isso aqui, certo? Então, 2 vezes x, que dá 2x. Opa. 2x mais 2 vezes y. Tá bom? Agora aqui, ó. 2x menos 2y. Tá? Esse aqui está positivo. Quando eu passar para lá, vai negativo. Então, vai ficar menos 4y ao cubo. Pronto. Já peguei todos que tinha dy dx. Agora, eu vou colocar o que sobrou, que é o 4x ao cubo. Essa parcela aqui, ó, está negativa, vai positiva, tá? Então, 2 vezes x, 2x. 2 vezes menos y dá menos 2y. Tá bom? Agora, essa parcela aqui está positiva, vai passar negativa. Vai ficar 2x negativo e 2y negativo. Tudo bem? Tá bom? Agora, ó, dá para cancelar algumas parcelas aí. Dá para cancelar o 2y aqui. Dá para cancelar aqui o 2x. Então, isso aqui vai ficar assim, ó. Vai ficar dy dx vezes... Aqui ficou 2x, com 2x dá 4x. Menos 4y ao cubo. Isso é igual, que vai ficar 4x ao cubo, menos, esse com esse vai dar menos 4y. Ok? Agora, nota que tem 4 em todas as parcelas. Vou cancelar o 4, tá? Só o 4, tá? Só o 4. Então, esse aqui vai ficar assim, ó. dy dx é igual x ao cubo menos y desse lado aqui sobrou x menos y ao cubo. Pronto. Essa é a derivada de y. Tudo bem? Bom dia. Bom dia. Bruno Calil, Engenharia Mecânica. Você pode explicar de novo o porquê e o que significa esse dy sobre dx? Esse dy dx é a derivada da função y em relação à variável x. Tá? É só uma questão de notação. Olha lá, como é que a gente poderia fazer essas notações? Imagina que você tem, na verdade é o que você tem. Y é igual a uma f de x. Tá? Dependendo do contexto, você utiliza uma certa notação. Se você quer a derivada da f, você pode colocar f' de x. Mas pode ser que o contexto fique melhor para você usar a derivada de y. Então, você coloca y' só y'. Mas, em alguns contextos, é melhor que você escreva a derivada de f com uma outra notação, que é a derivada da f em relação a quem? A variável x. Tá bom? Mas, em algum outro contexto, pode ser que seja melhor você trabalhar com y. Então, uma outra notação para y é derivar y em relação a que variável? A x. Tá bom? Então, todas elas é a mesma coisa. Só está dizendo que é a derivada da função. Tá ok? Em geral, essa notação é utilizada bastante quando você tem equações diferenciais. Tá?
se utiliza muito. Em cálculo a gente usa também. Mas essa é utilizada bastante em equações diferenciais. Às vezes, nas equações diferenciais, é melhor utilizar esta notação. Tá? Muito bem. Então, pronto. Então, essa aqui é a derivada da função y em relação à variável x. Está dando algo que depende de y e de x. Tá? Muito bem. Então, nós temos já a derivada. Então, se a gente consegue derivar implicitamente, né? Então, é natural você esperar que você consiga determinar a equação da reta tangente. Né? Se você tem uma equação que você não sabe como isolar a função, mas se você tem a equação, se deriva implicitamente, você determina a equação da reta tangente. É isso que a gente vai fazer agora. Eu tenho essa equação aí, x ao cubo mais y ao cubo, isso é igual a 9. Não sei o gráfico disso, mas eu quero que você determine a equação da reta tangente que passa pelo ponto 1, 2. Tá? Primeiro vamos verificar se esse ponto 1, 2 faz parte mesmo do gráfico disto. O x1, o y2, vamos ver se satisfaz. 1 ao cubo dá 1, 2 ao cubo dá 8. 8 com mais 1, 9. Pronto. Esse ponto faz parte do gráfico disto. Tá? Então, como que era a equação da reta tangente? Era y menos um f de a, não era isso? Igual f' de a, x menos a. Não era isso? A equação da reta tangente. Né? Então, o nosso a aqui já foi dado, que é 1. Tá? Então, eu já sei que esse carinha aqui é 1. E eu tenho f de a já, que é o 2. Então, esse f de a é 2. O que está faltando para a gente é só uma coisa. A derivada da função no ponto 1. Tá bom? Onde o y a gente já sabe que é uma f de x. Tá? Então, eu preciso derivar em 1. Ver quanto é que dá. É isso que a gente tem que procurar, tá? Então, vamos lá. Vamos derivar isso aqui implicitamente. Como é que deriva isso? 3 vem para frente, x ao quadrado, mais 3 vem para frente, y ao quadrado. Só que aqui depende de x. Então, regra da cadeia, tá? Vezes derivada de y em relação a x, igual derivada de 9 é 0. Que é a derivada da constante. Tá bom? Pronto, agora você já tem isso aqui. Agora, quanto é a derivada se o x for 1 e o y for 2? Só substituir, tá? Então, vai ficar 3 vezes 1 ao quadrado mais 3 vezes o y, que é 2. Então, 2 ao quadrado vezes dy dx. Isso é igual a 0. Tá? Então, dy dx vai dar quanto? Isso aqui é 3. Nota que tem 3 aqui, tem 3 aqui. Posso cancelar já, tá? Tá bom? Cancela 3 aqui. 1 está positivo, passa a negativo. Então, vai ficar menos 1 dividido. 2 ao quadrado é 4. O 4 passa dividindo. Então, menos 1 quarto. Esse é o coeficiente angular da reta tangente. Menos 1 quarto. Tá? Se é negativo, quer dizer que essa reta tangente ela é decrescente. Tá bom? Então, como é a reta? Olha, a reta é y menos f de a. O f de a a gente já sabe que é o y. 2 igual, o coeficiente angular, menos 1 quarto, x menos o a. O a eu já sei que é 1. Então, pronto. Essa é a equação da reta tangente. Tá? Vamos para o computador? Vamos colocar isso no computador e ver se bate.
Então, você tendo o GeoGebra em mãos, você consegue verificar se as contas que você fez estão certinhas, né? Então, eu tenho que colocar essa equação aí no GeoGebra. Ele vai me dar uma curva, tá? Então, vamos lá. Eu sei que é x ao cubo mais y ao cubo, isso é igual a 9. Pronto. É essa curva aí, x ao cubo mais y ao cubo igual a 9, tá bom? Agora, o ponto é o ponto 1, 2, né? Pronto, é nesse ponto aí. Essa é a curva. É nesse ponto que eu quero a reta tangente. Tá ok? Nesse ponto lá. Vamos colocar a reta que nós achamos agora há pouco, qual é? Eu não consigo ver daqui. X menos 2, aliás, y menos 2, alguém me ajuda aí? Y menos 2 igual menos 1/4. Vou colocar um parênteses aqui para ele não confundir o que eu quero fazer. Menos 1/4 vezes o quê? X menos 1, certo? É isso, né? Tá aí, ó. Ok? Olha lá a reta tangente. Tá bom? Então, nota que nós não isolamos o y, mas isso não nos impede de determinar a equação da reta tangente. Tá? Olha como está bem determinado lá a equação. Observe uma coisa. Reta tangente significa que ela é um significado local. Tá? Nota que, naquele ponto, ela toca só em um ponto. Mas isso não impede dela tocar na curva em outros pontos. Observa que lá em cima está tocando em outro ponto na curva. E naquele ponto de toque não é tangente. Tá? É outro significado lá. Tá bom? Então, a gente consegue determinar bem a equação da reta tangente aí. Muito bem. Então, algumas curvas para vocês. Olha aí, o círculo, que é o mais conhecido, tá? O círculo. Quem disse que cálculo não é romântico? Está aí a cardioide, né? Cardioide, quando você quiser fazer um coração para o seu amado ou sua amada, você manda um cardioide. Tá? Tá aí o cardioide, tá bom? Mas também a matemática ela pode ser uma coisa mais feia, né? É a curva do diabo, tá? Tá ali a curva do diabo ali. E tem ali o fólio de Descartes. Tá? São algumas curvas conhecidas. Tem um monte de outras curvas bem interessantes que a gente pode estar estudando. A gente vai dar foco na curva do diabo. Tá? Vamos lá. Alguns exemplos. Vamos determinar a derivada de g, se g for escrito dessa forma. Tá? Vamos lá. Outro conselho que eu dou para vocês com relação a cálculo é que, eu não sei o que acontece, que geralmente, quando você estuda cálculo, isso não são com todos, tá? Mas é bem comum acontecer. A primeira prova é a mais fácil, assim, mas é muito mais fácil comparado com as outras duas. Muito. Quando você termina o curso e você olha para a primeira prova, você diz, o que eu fiz aqui, cara? Onde que eu estava? Pois é, a primeira prova sempre é muito mais fácil. E a última na verdade, a segunda é bem mais difícil. Tá? Só que o que acontece? As notas, a pessoa se ferra na primeira, tira uma nota boa na segunda e arrebenta na terceira. Não se arrebenta, ela arrebenta mesmo, tira uma nota alta na terceira. É muito normal isso acontecer. Tá? Eu conheço uma pessoa que tirou 2 na primeira prova, tá? Tirou 5 na segunda, aí você diz, está evoluindo, né? E
E tirou, adivinha quanto? Tirou 7 na terceira. O que você acha que aconteceu com essa pessoa? Ela foi reprovada. Porque 2 com 5 é 7, 7 com 7 é 14, dividido por 3 não dá 5, entendeu? Mas essa pessoa teve uma recuperação excepcional, só que não foi suficiente. Tá? Então, se essa pessoa olhar para a última prova dela e para a primeira, ela vai dizer, cara, na primeira era para ter tirado 15, porque era muito fácil comparado com a última. Entendeu? Então, o conselho que eu dou para vocês é foquem. Né? Estudem bastante para não acontecer isso com vocês, tá bom? Aqui essa pessoa não teve uma outra chance de substituir essa nota ou aumentar a média de alguma forma. A gente vai ver como é que a gente vai fazer ainda, tá? Muito bem. Então, olha lá. A nossa questão é g de x igual a... g de x mais x seno de g de x igual a x quadrada. E eu quero que você determine para mim que é a derivada da g em zero. Tá bom? Regra da cadeia. Tá? Regra da cadeia direta. Tá? Vamos lá. Como é que a gente vai fazer? Olha, claramente essa função g tem que ser derivável, senão eu nem pedia para fazer isso. Tá? Então, olha, você deriva aqui, deriva g, mais... Agora aqui, você tem um produto, certo? X vezes isso, você tem um produto. Só que no segundo fator do produto, você tem uma composição de funções. Então, você tem que aplicar a regra da cadeia aqui no segundo fator. Tá? Tem que tomar bem cuidado aqui. Então, vamos lá. Você deriva a primeira, que vai dar 1 vezes a segunda normal. Tá ok? Mais, agora, a primeira vezes a derivada da segunda. Só que nota que a segunda é uma composição de funções. Então, tem que aplicar a regra da cadeia. Então, a derivada do seno é cosseno. Cosseno de g de x, tá? Agora, aplicando a regra da cadeia. Derivada da g, g' de x. Isso é igual... Derivada do x quadrado, nós já sabemos que é 2x. Tá bom? Ok? Muito bem. O que a gente quer é a derivada da função g, né? Então, observa que eu tenho a derivada da função g aqui, tenho a derivada da função g aqui. Vou colocar a derivada da função g em evidência. Tá? Então, derivada da função g vezes... Aqui vai dar 1... mais x vezes o cosseno da g de x, certo? Ok? Agora, já tenho 2x do lado de lá. E desse lado aqui, eu tenho 1 vezes o seno. Aqui vai dar só o seno, né? Só o seno da g de x. Então, vai ficar menos o seno da g de x. Tá bom? Agora eu vou avaliar no zero, que é o que eu quero. Tá? Então, g' de 0 vezes 1 mais, aqui é 0, vezes o cosseno g de 0 igual 2 vezes 0 menos o seno do g de 0. Tá? Aqui dá 0, né? Por causa desse 0, que vai dar 1. Então, vai ficar só a derivada da g avaliada em 0. E sobrou só menos o seno da g de 0. Tá bom? Então, essa é a derivada da função g
em zero. Se você me disser quanto é a função g em zero, aí a gente avalia. Tá bom? Muito bem. Muito bem. Então, determine a equação da reta tangente a essa curva no ponto de abscissa π. Tá? Então, o nosso exemplo 2, você tem seno de x mais y igual a 2x menos 2y. Tá? Eu quero saber a equação da reta tangente no ponto de abscissa π. Então, eu quero quando x é π. Tá ok? Então, olha, só lembrando, a equação da reta tangente é y menos o f de a, derivada da função no ponto A, x menos a, certo? Só que o nosso a já foi nos dado aqui, que é o π. Tá bom? Então, olha, eu preciso determinar o f de π, eu preciso determinar a derivada em π, aí isso me basta para determinar a equação da reta tangente, tá? Onde a f de x é a função y, tá? Então, vamos derivar isso aqui em relação a x. Vamos lá, derivada do seno é cosseno de x mais y, só que aqui você tem uma composição, certo? Então, você deriva o seno, que é cosseno de x mais y, vezes a derivada disto aqui. A derivada de x é 1, mais a derivada de y é uma função que depende de x. Tá? Então, esse aqui é dy dx. dy dx. Igual, derivada de 2x é 2, menos derivada de 2y é 2 dy dx. Ok? Tá bom? Então, olha, eu vou trazer o dy para cá, tá? E vou levar esse cosseno que vai multiplicar 1, eu vou passar para lá. Mas vai ter um outro cosseno que vai multiplicar dy dx. Então, vai ficar assim, ó, cosseno de x mais y, que multiplica dy dx, mais 2 dy dx. Aqui você tem 2. E esse cosseno que eu disse que eu ia passar para o outro lado. Menos cosseno de x mais y. Tá bom? Agora eu vou colocar o dy dx em evidência. Tá? Então vai ficar assim, ó. dy dx vezes, aqui sobrou cosseno x mais y mais 2 igual 2 menos o cosseno de x mais y. Tá? Agora, para eu determinar a derivada da função y em relação a x no ponto de abscissa π, eu preciso saber quem é o y. Ou seja, eu preciso determinar quem é o f de π. Tá? Vamos atrás logo desse f de π. Ok? Está faltando isso para a gente ainda. Então, ó, vamos determinar o f de π. O que é que nós vamos fazer? Onde tiver x, eu substituo π. Tá? Nessa aqui. Vai ficar assim, ó, seno de π mais y é igual a 2π menos 2y. Acho que é isso, né? É. Agora, seno da soma. Seno de π
cosseno de y mais seno de y cosseno de π. Isso é igual a 2π menos 2y. Tá bom? O seno de π eu sei que é zero, tá? Então, essa parte aqui vai dar zero. O cosseno de π também sei, que é menos 1, tá bom? Então, vai ficar menos seno de y aqui. Menos seno de y é igual a 2π menos 2y. Pronto, essa é a equação. Me dá uma solução de cara dessa equação aí. Olha para essa equação e me dá uma solução dela. Quanto deve valer o y para isso aqui ser igual? Confia no teu chute, vai. Π. Olha aí. Foi chute? Não, não foi chute, foi pensado. Se você substituir π aqui, seno de π é zero, certo? Então, o outro lado tem que dar zero também. Substituir o π aqui, 2π menos 2π, zero. Ok? Perfeito? Tá bom? Então, solução aqui, y igual a π. Beleza. Então, nós já temos agora. Já temos o f de π, que é π, f' de π. Vou determinar agora. Né? Então, vai ficar dy, dx, vezes o quê? Cosseno de x mais y. O x é π, o y também é π. Tá? Mais 2. Isso é igual a 2 menos cosseno de π mais π. Tá? Olha, o cosseno de π mais π é o cosseno de 2π, que é 1. Certo? Então, isso aqui dá 3. Esse aqui dá 1. 2 menos 1 é 1. Então, a derivada dy dx. Desse lado deu 1. E do outro lado deu 3. Tá bom? 1/3, tá? Muito bem. Então, temos tudo agora. Só escrever a equação. Vamos lá escrever a equação. Vai ficar como? Vai ficar y menos o f de π, que é π, igual f' de π, 1/3, vezes x menos o π. Pronto. Essa é a equação da reta tangente. Tá? Vamos ver se funciona? Vamos colocar no GeoGebra, ver se funciona. Se não funcionar, vocês fazem a conta de novo. Vamos lá. Deixa eu apagar isso aqui. Qual era a nossa equação? Nossa equação era seno de x mais y, isso igual a 2x menos 2y. 2x menos 2y. Pronto. Esse é o gráfico dela, tá? Parece um seno inclinado, né? Esse é o gráfico, tá? A reta tangente, o que foi que deu? Deu y menos π igual a 1/3, né? 1/3 que multiplica x menos π. Pronto. Tá aí, ó. A equação da reta tangente. Vamos pegar aqui o π. X igual a π. Pronto, o π é bem aqui. Então, esse é o ponto. Então, nesse ponto aqui,
ela é tangente. Tá bom? Essa é a equação da reta tangente. Beleza? Nota que essa reta tangente ela está cortando a curva, né? Tira aquela nossa concepção, cai por terra, né? Aquela concepção de que se você tem uma curva, a gente olha a reta tangente é sempre uma coisa externa. Tá? Nesse caso aí não, né? Nesse caso, a curva está fazendo mais ou menos isso aqui, né? E a reta tangente está passando assim, ó. Uma hora ela vem para baixo e a outra hora ela passa por cima. Tá? Então, é uma concepção diferenciada. Tudo bem? Muito bem. Vamos lá, um próximo exemplo. Encontre a equação das retas tangente e normal à curva do diabo, dada implicitamente por isso aí. Tá? Vamos lá. Então, você tem a curva é isso aqui, y quadrado menos 4 igual a x quadrado menos 5. Então, ele pede para encontrar a equação da reta tangente e a equação normal, dada implicitamente por isso, nesse ponto, no ponto 0, menos 2. Tá bom? Esse aqui é aquele A, tá? Então, vamos derivar isso aqui implicitamente, né? Porque, olha, o que é que nós temos? Isso é a equação da reta tangente, onde aqui é 0, aqui é 0, aqui é 0. Então, eu preciso determinar f de 0. F de 0 já foi medido, é o menos 2, tá? Só falta isso, a derivada da função avaliada no 0. Só isso que está faltando, tá? Então, a gente vai derivar isso aqui implicitamente para achar isso. Então, olha, o que é que você tem aqui? Você tem um produto, né? Você tem um produto. Se é o produto, regra do produto para a derivação, tá? Então, a derivada de 2y, de y quadrado é 2y, só que aplica a regra da cadeia aqui. dy dx. Então, a derivada da primeira vezes a segunda normal. Mais a primeira vezes a derivada da segunda. A derivada disso, a derivada do 4 é 0, então não importa. A derivada de y ao quadrado é 2y dy dx. Tá bom? Muito bem. Igual. Aqui, regra do produto novamente, tá? Derivada de x quadrado é 2x vezes a segunda normal mais x quadrado vezes a derivada da segunda, que é 2x. Ok? Nota que quando eu pegar esse e multiplicar por cada uma das parcelas aqui de dentro, vai aparecer essa parcela. Tá? Então, essa parcela mais essa parcela vai dar 2 vezes essa mesma parcela. Tá? Então, vai ficar, na verdade, já que já tem um 2 aqui, vai aparecer um 4. Vai ficar 4, y vezes y quadrado dá y ao cubo. 4y ao cubo dy dx. Tá bom? Ok? Muito bem. Agora, já juntei esses dois, tá? Agora, esse vezes o 4. Fica menos 8y dy dx. Isso é igual. Agora, o que sobrou de lá? Esse com esse vai ficar 2x ao cubo menos 2x vezes menos 2 vai dar... Aliás, 2x vezes menos 5 vai dar menos 10x mais 2x ao cubo. Tá bom? Agora eu vou colocar o dy dx em evidência.
Vamos lá. Colocando dy dx em evidência, sobra quem? Sobra 4y³ menos 8y. Tá? E aqui, ó, esse aqui com esse aqui dá 4x², né? Quatro x² menos 10x. Ok? Agora, o problema me pedia nesse ponto, ó. Ponto 0 menos 2. Então, onde tiver x, já coloco 0. Tá? Coloco onde tiver x, 0. Então, aqui, 0. Aqui também 0. Tá? De um lado deu 0. Desse outro lado vai dar um número que não é 0. Tá? 0, eu pego esse cara e passo para lá dividindo, vai continuar dando 0. Tá bom? Então, a derivada de y em x deu 0. Então, vamos para a equação da reta tangente. Vai ficar y menos a imagem da função no ponto. A imagem da função é menos 2, né? Então, y menos o menos 2 igual a derivada da função, que é 0, vezes x menos o ponto, que é o 0. Então, isso tudo dá 0. Aqui vai ficar 2 positivo. Quando eu passar para o outro lado, vai ficar 2 negativo. Menos 2. Essa é a equação da reta tangente. Tá bom? Como é essa equação da reta tangente? Qual a inclinação dela? Ela é paralela ao eixo x. Tá? Vamos ver o gráfico? Como é que fica? Vamos ver se faz sentido mesmo. Deixa eu tirar essas aqui. Então, a curva, como é que é? Alguém me ajuda nessa curva? É y², né? y² vezes y² menos o quê? 4. Tá. Igual x². Oi? Menos? Não estou escutando. Ah, é vezes, né? Vezes x² menos o 5. É isso, né? Mas aí a famosa curva do diabo, né? Tá aí ela. O ponto que a gente queria é no ponto 0 menos 2. Nesse ponto aqui, ó, quem é a reta tangente? A reta tangente é y igual a menos 2. O que faz muito sentido, né? Então, você tem ali embaixo, a reta tangente é uma reta horizontal. Tudo bem? Você pode calcular a reta tangente em outros pontos dessa curva. Fique à vontade para se aventurar nas contas aí. Tá bom? Muito bem. Vou fazer esse item 4, porque é muito importante vocês diferenciarem as derivadas quando elas estão se multiplicando e quando é a segunda derivada. Tá? Foi justamente para isso que eu deixei esse item para a gente fazer. Até aí, pessoal, como é que tá? Como é que tá até aí? Tudo bem? Estão pensando, eu deveria ter tirado uma nota maior na primeira. Tá tudo bem até agora? Tá dando para compreender? Façam mas muitos exercícios. Muito bem. Vamos lá, então a nossa questão lá é x² mais y³ igual a 1. E eu quero que você determine para mim qual é a segunda derivada de y. Tá?
Então, vamos derivar. Derivando isso aqui só depende de x, então a derivada normal vai ficar 3x ao quadrado, mas aqui eu aplico a regra da cadeia, tá? Vem o 3 para frente, 3y ao quadrado, vezes a derivada do y agora, dy dx. Tá bom? Então, ó, apliquei o 3 para frente, fica 2. Aplico o 3 para frente, fica 2. Aí, só que y depende de x. Então, a derivada de y em relação a x. Isso é igual a 0. Tá bom? Então, isso aqui é o y linha, tá? É a primeira derivada, já foi. Mas eu quero a segunda. Então, vamos derivar novamente. Então, derivando novamente, ó, derivando isso aqui em relação a x, vai dar 6x mais... Aqui eu tenho um produto, tá? Então, a derivada do primeiro, que é 6y, só que y depende de x. Então, dy dx. Muita atenção aqui, tá? Ó, derivei o primeiro, deu isso, vezes a segunda normal. A segunda já é a própria derivada de y, tá? Mais, agora, a primeira normal vezes a derivada da segunda. Aqui a derivada de segunda ordem, como é a notação? É d2y e dx2. Nota que o 2 primeiro fica no d, depois fica no x. Tá bom? Isso aqui é diferente disso aqui, tá? Ok? Que é um produto. Isso aqui é uma coisa só. Isso é igual a 0. Quem eu quero é esse cara. Então, eu vou passar isso tudo lá para o outro lado. Tá? Então, vai ficar 3y ao quadrado de derivada de segunda ordem de y em relação a x é igual. Esse cara passa negativo, esse cara passa negativo. Então, vai ficar menos 6x menos 6y. Olha, esse vezes esse dá dy dx ao quadrado, tá? Isso aqui é isso aqui, ó. Tá bom? Agora o 3y² está multiplicando e passa dividindo. Então vai ficar derivada de segunda ordem de y em relação a x é igual a 1 sobre 3y² vezes isso aí. Menos 6x, menos 6y, derivada de y em relação a x ao quadrado. Tá bom? Essa é a derivada de segunda ordem. Tá? Nota que a derivada de segunda ordem depende da variável y, depende de x e depende da derivada de y em relação a x. Tá bom? Depende dos 3 itens. Tá? Muito bem. Ok, vamos lá. Então, vamos agora para a função inversa. Né? Lembra que nós tínhamos seno e a gente viu que a inversa da função seno é o arcseno. Né? Do cosseno é arccosseno, da tangente é arctangente. E nós vimos que para a gente determinar essas funções inversas, foi necessário limitar o domínio de seno, cosseno e tangente. Tá? Você limitava, você pegava o seno de menos π sobre 2 até π sobre 2, que ali é uma função objetiva, aí você calcula a inversa dessa função, que foi o arcseno, que a gente achou. Tá? Então, essas eram as funções inversas. Então, eu quero ter uma fórmula para calcular a derivada da função inversa. Tá? Então, existe uma forma intuitiva de você pensar. Suponha que você tenha uma função f e uma função g. Tá? Suponha isso. Você tem uma função f e uma função g. Tá? E então, se uma é inversa da outra, significa que quando você fizer f de g de x, isso tem que dar x.
Tá bom? Se você quer, se a g é a inversa da f, então isso aqui sempre acontece. Tá? Agora, imagina que você quer derivar isso. Tá bom? Vamos derivar isso. Então, derivando de um lado e derivando do outro. Então, você deriva primeiro a f, vai ficar f' da g de x, só que tem uma função g que está dentro da f, então entra a regra da cadeia, tá? Então, vezes a derivada da g. Isso é igual, aqui dá 1. Tá bom? Se a derivada da f avaliada na g não for zero, isso aqui está bem definido, tá? Então, se é diferente de zero, você passa isso dividindo. Então, a derivada da função inversa vai ser igual a 1 sobre a função, a derivada da função aplicada na inversa. É assim que você calcula a derivada da função inversa, tá? Então, de agora em diante, se você tem a sua função e você sabe quem é a sua inversa, você quer calcular a derivada da inversa. Como é que você faz? A derivada da inversa é a derivada da função aplicada na inversa. Tá, ok? É isso que se faz. Muito bem, mas isso aqui é só uma dedução. A gente precisa provar isso, tá? Que é justamente o teorema que a gente tem lá no slide. No teorema, vai nos dizer que f é uma função inversível, que a inversa da f é a função g, e que a hipótese é que f é derivável. Essa é a hipótese. F é derivável nesse ponto em que esse Q é o g de P, tá? E a derivada dessa função em Q é diferente de zero, tá? E se G é contínua em P, então a G é derivável em P, tá? Isso que a gente vai provar, tá bom? Então aqui nós temos todas as nossas hipóteses. A gente quer provar que a G é derivável em P. Então o nosso intuito é pensar nisso aqui. Nesse quociente. Se eu conseguir aplicar o limite ali, com x tendendo a p, se esse limite existir, ele é a derivada da g no ponto P. É esse que é o meu intuito, tá? Então, é isso que a gente vai atrás. Então, isso aqui, nota que isso aqui é a mesma coisa que isso aqui, ó. G de x menos g de p dividido. Quem é o x? O x está aqui, ó. É f de g de x é x. Porque a f e a g são inversas uma das outras, tá? Então, o x é f da g de x. Menos, quem é o p? É a f da g de p. Tá bom? Até aí não fiz nada demais, tá? Agora, olha, vê se você concorda comigo. Isso aqui, eu posso reescrever isso aqui assim, ó. 1 dividido por f g de x menos f g de p, isso tudo dividido por g de x menos g de p. Tá? Isso aqui é exatamente igual a isso. Por quê? Ó? Conservo a primeira fração e multiplico pelo inverso da segunda. Vai chegar exatamente aqui. Tá bom? Muito bem. Chegando aí, agora eu vou fazer aí uma mudança de variável. Vou fazer uma mudança de variável para poder aplicar o limite. Eu vou chamar g de x, eu vou chamar de u. Tá bom? Então, mudando de variável, eu vou chamar
U é o meu G de X. Ok? Agora, o que eu tenho? Eu quero fazer que o X vá para P, tá? Porque eu quero ver a derivada aqui. Então, eu vou fazer X tendendo a P. Então, se o X tende a P, o que vai acontecer? A G não é contínua no P? Se o X tende a P, então a G vai tender a G de P. Isso implica que a G de X vai tender a G de P. Tá? Mas o que é o G de P? G de P é Q. Tá? G de P é Q. E o que é G de X? G de X é U. Então, se G de X está indo para P, então U está indo para Q. Deu para entender essa montagem? Tá? Então, muito bem. Então, tendo feito essa mudança de variável aqui, vou aplicar o limite desse lado e vou aplicar o limite aqui. Então, vai ficar limite desse cara, limite de x indo a P, de quem? De G de X menos G de P, X menos P. Isso é igual, tá? Eu mudei de variável aqui, tá? Igual a esse limite. Limite. Agora o limite está sendo U tendendo a Q, tá? U tendendo a Q de 1 dividido por esse cara, F, G de X é U, menos G, F de G de P. G de P é Q, tá bom? Vai ficar F de Q. Isso aqui dividido por G de X é U, menos G de P é Q. Tá ok? Aquela propriedade agora que diz que o limite do quociente é o quociente dos limites, desde que esse limite aqui de baixo seja diferente de zero. Mas, aí, então, vou aplicar o limite aqui e o limite aqui embaixo. Tá? Então, isso aqui vai ficar igual limite U indo a Q de 1 dividido pelo limite de U indo a Q desse cara, tá? F de U menos F de Q, U menos Q. O que é esse limite aqui? O que é esse limite? É a derivada. Derivada de quem? Da função f. Onde? No Q. Vamos ver se existe isso. O problema diz que existe e que é diferente de zero. Ótimo. Ótimo. Existe diferente de zero. O limite da constante é a própria constante. Aqui dá 1 e embaixo dá f' de Q. Tá bom? Então, a mágica acontece agora. Acontece que isso aqui existe, está bem determinado. Então, acabei de dizer para você que esse limite é 1 sobre f' de Q. Mas o que é esse limite aqui? É a derivada da função g avaliado em p. Ok? Então, essa derivada aí, então essa aqui é a derivada da função g em p, é 1 sobre f' de Q. Não foi isso que nós achamos lá? É, f' de Q. Mas o que é Q? Q é g de p. Olha que maravilha, né? Então, g' de p é 1 sobre f' de g de Q, de p. É isso, né? Pronto, está demonstrado o resultado. Ok?
Beleza? Então está aprovado o resultado. Então, de agora em diante, se você tem a função inversa e você tem a função, você quer saber a derivada da inversa, o que você faz? A g é inversa. Você quer a derivada dela? Beleza. O que é que você tem que fazer? Olha para a função f. Deriva a função f e aplica na inversa. E vê o que é que dá. Essa é a derivada. Tá? A gente já mata um caminho imenso aí. Tá? Então, olha lá. Vamos por exemplos. Então, aqui termina a demonstração. Eu acho que o primeiro exemplo lá é arcseno, né? Acho que é isso. Então, eu quero determinar a derivada do arc seno de x. Tá? Então, essa aqui é a minha função g. Tá bom? Quem é a inversa? Aliás, quem é a função original? Essa é a inversa. Quem é a função original? É o seno. Essa aqui é a inversa do seno, certo? A função original é seno. Tá bom? Quero saber quem é a derivada do arcseno. Aí você vai. Derivada do arcseno. Como é que é? A derivada da função é igual a 1 sobre... Eu olho para a função e derivo. Quem é a função? Seno. Quem é a derivada do seno? Cosseno. Cosseno. Aplico na função derivada, na função inversa, que é essa aqui. Cosseno do arcseno de x. Pronto. A derivada dessa função é isso. Aí você diz, grande coisa, né? Porque, pelo amor de Deus, que é cosseno do arcseno de uma coisa, né? Vamos atrás disso. Né? A gente não desiste. Vamos atrás de quem é cosseno do arcseno. Olha lá. Cosseno do arcseno. Você sabe que se eu fizer cosseno do arcseno de x e elevar isso aqui ao quadrado e somar com quem? Com quem você somaria? Eu estou pegando, ó, cosseno do arcseno de x eleva ao quadrado. Vou somar com quem? Qual é o chute? Com seno, né? Vou somar com seno do arcseno de x e elevar ao quadrado. Quando eu pego o cosseno de uma coisa ao quadrado mais o seno de uma coisa ao quadrado, isso dá quanto? Dá quanto? Dá 1. Né? Identidade fundamental. Isso dá 1. Olha o que nós temos aqui. A função aplicada na sua inversa, quanto é que é? A função aplicada na inversa é a função identidade, dá x. Né? Então, isso aqui dá x, só que está ao quadrado. Tá? Então, vai ficar assim, ó, cosseno do arcseno de x, isso tudo ao quadrado, mas eu já sei que isso aqui dentro dá x, só que está ao quadrado. Então, x ao quadrado, isso é igual a 1. Beleza? Bom? Coisa linda, né? Ó, o x quadrado está positivo, passa negativo. Né? Então, vai ficar cosseno do arcseno de x, isso aqui ao quadrado está dando 1 menos x ao quadrado. Beleza? Quem lembra arcseno de x? Qual é a imagem do arcseno de x? Ele varia de menos π sobre 2 até π sobre 2. Então,
Então, se você pega o ciclo trigonométrico, tá? Se você pega menos π sobre 2, está aqui embaixo. Π sobre 2 está aqui em cima. Então, vai variar aqui, ó. Nesses dois quadrantes, o cosseno é positivo ou negativo? O cosseno é? O cosseno está aqui, ó. O cosseno sempre é positivo nesses dois quadrantes, tá? Então, eu posso tirar a raiz quadrada dos dois lados. Ok? Então, vai ficar cosseno do arcseno de x, isso é igual a raiz de 1 menos x quadrado. Ok? Pronto. Essa desgraça aqui é raiz de 1 menos x quadrado. Ok? Então, ótimo. Terminou meu problema. Então, voltando aqui. Então, isso aqui é 1. Então, eu vou passar para cá. Vai ficar a derivada do arcseno de x, nada mais é que 1 sobre esse carinha aqui, que é aquela coisa. Raiz de 1 menos x quadrado. Pronto. Essa é a derivada do arcseno. Beleza? Dever de casa para vocês. Adivinha qual é? Acha a derivada de quem? Do arquicosseno, né? Você vai achar a derivada do arquicosseno. O que é que você tem que fazer? O mesmo passo a passo, né? Segue a estrutura. O que é a estrutura? É essa estrutura, né? Você vai colocar aqui a derivada do arquicosseno igual a 1, né, sobre quem é a derivada desse? No caso, seria do cosseno. A derivada do cosseno dá menos o seno. Então, aqui vai aparecer menos seno. E aqui vai aparecer arquicosseno. Vai ficar seno do arquicosseno. Como saber quem é o seno do arquicosseno? A mesmo passo a passo. Você vai achar o seno do arquicosseno. A resposta que você vai achar vai ser menos isso. Tá bom? Menos isso. É o mesmo passo a passo. Tenta fazer. Tá bom? Já vou logo dizendo para vocês. Quando a gente chegar em integral, já vou logo entregar. Quando a gente chegar em integral, vai ter uma questão na prova sua que você vai ter que integrar ou um arcseno, ou um arquicosseno, ou um arquitangente. Vai ter uma delas. Tá? Já fique sabendo disso. Bom? Então, você tem que saber quem é a derivada do arcseno. Tá? Dá para a gente fazer o último item, que são taxas relacionadas. Tá? A gente inicia a próxima aula com isso, com taxas relacionadas, para a gente poder relembrar, que é um conteúdo muito importante. Taxas relacionadas, basicamente, o que é que você vai ter? Você tem variáveis que dependem de uma outra variável. Tá? Tem uma variável x, que depende de um certo tempo, por exemplo, e tem uma variável y, que também depende do mesmo tempo. Tá bom? Só que quando uma está variando, quando um x está variando ao decorrer do tempo, ele faz com que a outra também varie ao decorrer do tempo. Exemplo para vocês entenderem exatamente o que eu quero dizer para você. Olha só, os dois exemplos que eu coloquei aí para você é o seguinte. Suponha que você tem uma escada, tá? Uma escada que está apoiada em um certo muro. Tá bom? Essa aqui é a sua escada. A escada está apoiada no muro. O comprimento da escada é constante, né? Não vai variar o comprimento da escada. Só que pode acontecer o seguinte, dessa escada começar a escorregar. Ela deslocando para lá, se ela está escorregando, ela está indo para lá, automaticamente esse ponto começa a descer. Tá bom? Então, se eu chamo isso aqui de x, isso aqui está variando, o x está variando ao longo do tempo,
E se eu chamo isso aqui de y, o y está variando ao longo do tempo. Tudo bem? Então, variando x implica na variação de y. Só que os dois dependem de uma terceira variável, que é uma variável t. Tá? Só que a variação de um implica na variação do outro, por isso que a gente chama que são taxas relacionadas. Tá? Então, esse aqui é um dos problemas. Um outro problema, nesse problema aqui eu posso perguntar o seguinte, quando a escada tiver em um certo ponto, se a variação, eu te der a variação em um certo ponto, eu te pergunto, com que velocidade aqui em cima essa escada está deslizando? Posso perguntar isso, tá? Não se engane, não é a mesma velocidade daqui. Tá ok? Não faz esse chute que não dá, tá? Um outro problema que eu coloquei para vocês é o seguinte, ó. Se eu tiver... Imagina que eu tenho um reservatório de água nesse formato, tá? E tem aqui um nível de água aqui. E eu tenho aqui uma forma de encher esse reservatório, tá? Está enchendo de uma quantidade constante. Estou colocando, a vazão é a mesma aí, tá? Você concorda que quando o reservatório está vazio, quando eu ligo a torneira, vamos supor que seja uma torneira, quando eu ligo a torneira e o reservatório está vazio, esse nível de água sobe muito rápido no início? Sobe muito rápido. Só que quanto mais alto está esse nível de água, essa velocidade vai diminuindo, né? Porque a área é cada vez maior, certo? Então, um problema que eu posso perguntar para você é o seguinte, quando ele estiver em uma certa altura H, se eu souber qual é a vazão que está dentro, a quantidade que está entrando, ou seja, o volume que está entrando, então a variação de volume, eu vou fazer assim, ó. Se eu souber a variação de volume, eu vou querer perguntar para você quanto é que está variando a altura. Então, qual é que vai ser a variação da altura? Se eu souber a variação do volume, qual é a variação da altura? Ok? Isso são taxas relacionadas também. Tudo bem? Então, esses são problemas que a gente vai fazer. A gente deve ter mais uns 5 minutinhos. Vamos iniciar um dos problemas. Eu vou esboçar o primeiro problema. O problema do tanque. Tá? Então, olha lá. O problema do tanque diz o seguinte. Está escrito assim, ó, um tanque de água possui o formato de um cone circular invertido com base de raio 2. Então, esse raio aqui em cima é 2. Tá? Raio 2. E a altura igual a 4. Então, a altura total é 4. Altura 4. Se a água está sendo bombeada para o tanque a uma taxa de 2 metros cúbicos por minuto, então 2 metros cúbicos por minuto, essa é a taxa, encontre a taxa na qual o nível de água está aumentando, ou seja, a variação de H, quando a água estiver a 3 metros de profundidade. Então, aqui. Vamos lá, olha aqui. Então, o problema é esse. Tá? Então, você tem aqui o seu reservatório. Você sabe que a altura total do reservatório é 4 metros. Você sabe que o raio aqui é 2. E você quer saber qual a velocidade que essa água está subindo exatamente quando estiver em 3 metros. Tá? Ou seja, a taxa de variação instantânea ali. Ok? Então, vamos atrás logo do volume desse cone. Qual é o volume do cone? Quem lembra? O volume do cone? É πr², não é isso? πr² vezes a altura dividido por 3, certo? Esse é o volume do cone, tá bom? Nota que o problema só diz assim, ó, variação de volume, variação de altura. Mas o raio também não está variando? Só que o raio é como se fosse uma terceira variável que vai me atrapalhar. Ela não me interessa, essa variação do raio. Tá? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou tentar tirar o raio da história, para ficar só volume e só altura. Tá? Então, você lembra lá do ensino médio agora, semelhança de triângulos. Você pega aqui esse cara.
esse triângulo, tá? Tá bom? Então, tem esse raio pequeno aqui e tem um raio aqui, ó. Tem um raio pequeno. Eu vou pegar aqui o triângulo para cá, para a gente poder enxergar melhor. Tem um raio aqui. Aqui é 2. A altura, essa altura aqui é 3. Essa altura aqui é 4. Certo? Tá bom? Então, eu posso deixar, por enquanto, Hzinho aqui, tá? Que eu vou substituir só depois, tá bom? Então, vamos escrever eu vou escrever o raio em função de H, tá? Para eu conseguir retirar esse raio daqui, tá bom? Então, eu vou fazer assim, ó. O raio, ele está para 2, assim como a altura desse triângulo pequeno, está para a altura do triângulo grandão, que é 4. Ok? Tudo bem? Então, passo 2 para lá, você vai ter raio é igual a altura sobre 2. Então, isso é o raio, tá? Desse cone, só desse cone. Então, pega o h sobre 2 e substitui aqui no lugar do raio ao quadrado. Então, vai ficar h ao quadrado sobre 4, certo? Então, vai ficar esse volume, vai ficar π, h ao quadrado vezes h vai dar h ao cubo. Sobre 4, mas já tem um 3 aqui, então vai ficar 12. Tá ok? Esse é o volume desse cone. Agora, o volume do cone é uma variável v de volume que depende do tempo e uma variável h que depende do tempo. Tá bom? Então, na nossa próxima aula, segunda-feira, a gente continua a partir daqui. Tá? Já não vou fazer essa construção toda, vou pegar esta função e, a partir dessa função, eu vou verificar qual é a variação de h e qual é a variação de v. A variação de v já foi nos dada, que é 2 metros cúbicos por minuto. Tudo bem? Tá bom, pessoal? Então, até a próxima aula. Até segunda. Bom final de semana. Tchau, tchau.